Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como consumir os serviços dos Correios baseado em SOAP utilizando um projeto web. Então, primeiro você tem que verificar se o WSDL está disponível. Então, basta você digitar aqui o WSDL e dar Enter, e se aparecer aqui a descrição do serviço, significa que ele está disponível. Vou dar um refresh apenas para confirmar. Então, confirmei que o serviço está disponível. Vamos aqui no nosso Eclipse e o próximo passo é você configurar o Tomcat no Eclipse. Neste caso aqui já está configurado, mas caso você não saiba configurar, eu vou colocar o link de um vídeo na descrição que eu ensino a configurar o Tomcat no Eclipse. Então vamos criar o projeto, clique em File, New, Dynamic Web Project. Vamos escrever Correios, Client, de cliente. Clique em Next, Next, seleciona geral web.xml e clique em Finish. Pronto, a gente já criou um projeto web. Agora nós vamos transformar esse projeto web num projeto web Maven. Clique com o botão direito, procure por Configure e converte para Maven Project. Aqui você vai colocar o seu grupo ID. No meu caso, o meu grupo ID é o meu domínio invertido e mais aqui a especificação de que é um projeto do Correio Web e clique em Finish. Pronto, já está transformado o nosso projeto em um projeto Maven. Agora nós vamos colocar alguns plugins aqui e também as dependências do nosso projeto. Então eu apaguei, deixa eu voltar aqui. Eu vou apagar desde packaging, daqui até neste ponto. Então seu projeto vai ficar desse jeito. Neste ponto aqui, eu vou colocar os plugins necessários para essa aplicação e também as dependências. Eu já digitei o código aqui para a gente não perder tempo. Vou dar Ctrl Shift F para acertar o código. Aqui eu estou dizendo que nós vamos utilizar a versão 17 do Java, que está instalada na minha máquina, aqui no caso. Também nós vamos utilizar aqui o plugin de compilação do Maven com a versão 17 do Java. E também o plugin que vai gerar um OR da nossa aplicação, ou seja, nossa aplicação vai empacotar nossa aplicação em aplicação web. Aqui também eu estou utilizando o plugin do WS Import, do JAX WS, na verdade, que utiliza esse Go aqui do WS Import. Para quê? Para que ele leia o WSDL dos Correios e gere todas as classes que nós necessitamos para utilizar os serviços dos Correios. Então, como que nós configuramos aqui esse plugin? Basta você colocar essa parte dele aqui em cima e o mais importante é você definir aqui nessa WSDL URL qual que é o caminho do WSDL, ou seja, a URL dele. Observe o seguinte, ó, estou colocando o WSDL aqui. Após isso, você vai informar aqui em package name qual que é o local que você quer que as classes sejam geradas. Então eu coloquei aqui o pacote do meu grupo ID e também o pacote Servico. Esse pacote aqui vai ser gerado de forma automática na minha aplicação, não preciso vir aqui e criar esse pacote. Observe que eu não tenho nenhum pacote aqui por enquanto. Ó. Eu tenho apenas a informação aqui para que esse plugin gere esse pacote aqui para mim, leia o WSDL e gere todas as classes necessárias dentro desse pacote para a gente consumir o serviço dos Correios. Então, aqui um pouco mais para baixo, a gente tem as dependências. Então, são as dependências de nós criarmos uma aplicação web, utilizando o Servlet JSP e também o JSTL, caso a gente necessite. Aqui embaixo a gente tem todas as nossas dependências relacionadas a utilizar o serviço baseado em SOAP. Então, é do Jakarta XML, outro do XML aqui. E mais importante, ó, todas, né, o artefato ID do JAX WS. Então, a gente já tem todas as nossas dependências aqui e a configuração para que o nosso plugin gere as classes necessárias na nossa aplicação. Vamos salvar. Vamos clicar com o botão direito do mouse em cima do projeto, vir aqui em Maven, Update Project. Vamos dar OK, ele já vai atualizar o nosso projeto, e agora nós vamos dar um build nesta nossa aplicação para que ela possa ler
esse WSDL e gerar as classes aqui neste ponto. Então, clique com o botão direito do mouse, tem RunOS, Maven Build. Aqui no objetivo você coloca Clean Install e clique em Run. Observe aqui no seu console que ele vai ler o WSDL. Aparecendo essa mensagem significa que está concluído e que deu tudo certo. Observe aqui no console que ele leu o WSDL. Ele leu aquilo que nós colocamos, o WSDL dos Correios, aqui neste plugin. Então ele leu isto aqui, ó, e gerou as classes necessárias nesse pacote aqui. Para que nós possamos ver esse pacote, basta clicar em cima do projeto e vir em Refresh. Observe que já apareceu o pacote aqui, que é esse mesmo pacote que nós pedimos para criar. E dentro desse pacote estão todas as classes necessárias para a gente consumir o serviço dos Correios. Agora nós vamos criar uma classe aqui na nossa aplicação que vai trabalhar como um proxy para se conectar ao serviço do Correio. Então vamos clicar com o botão direito do mouse aqui sobre o pacote, New Class. Essa classe ela vai estar no pacote útil e vai se chamar conexão. Vamos clicar em Finish. E agora vamos implementar esta classe aqui. Como de costume, para a gente não perder tempo, eu já digitei o código. Observe que eu já digitei 3 variáveis strings aqui e elas têm as informações do WSDL. Então a primeira variável, que é WSDL, essa constante, ela tem a URL do WSDL. A segunda, ela tem o target namespace que está no WSDL. Então vamos ver lá. Ela tem essa informação aqui, ó. Ela é o target namespace aqui do WSDL. E a terceira variável é o name do serviço. Esse name aqui, ela está com esta informação, que é essa terceira variável aqui. Então essas 3 variáveis vão servir para que nós consigamos conectar ao serviço dos Correios. Eu estou criando aqui uma variável estática e final, né, uma referência do atende cliente, que é a interface de serviço dos Correios. Como a gente identifica qual é essa interface de serviços? Quando é criado aqui as classes geradas a partir do nosso plugin para consumir o WSDL, observe que tem apenas uma única interface aqui. Só que se acaso tenha mais de uma interface, vamos pegar o nome dela aqui e ir no nosso WSDL. Vamos dar Ctrl F aqui, Ctrl V. Observe que esta interface de serviço, nós identificamos ela pela essa propriedade port type aqui do WSDL. Então, onde está esse nome aqui, é o nome da interface de serviço que a gente vai utilizar. Então, neste caso, é este nome aqui da interface de serviço, você pode conferir aqui que é a interface de serviço. Nessa interface de serviço, nós vamos estar criando ela aqui para depois retorná-la ela nesse ponto aqui, ó. Observe que eu criei um método get para ela que está sendo criada nesse ponto aqui em cima. Só que pelo fato dela estar como uma variável estática e final, ela tem que ser inicializada. E quem que está inicializando ela? Esse método conexão que está sendo criado aqui embaixo. Esse método conexão, eu crio uma URL com o WSDL, eu crio um kname utilizando o target namespace e o name que está escrito aqui. Isso aqui é um procedimento padrão para a gente consumir um serviço utilizando as informações do WSDL para a gente consumir um serviço SOAP. E aqui neste ponto eu estou utilizando esta classe Service, vou colocar o mouse aqui em cima, que é do Jakarta AWS, e estou utilizando o método dela para criar uma referência de service com base na URL criada aqui em cima e no keyname que foi criado nesse ponto. Agora, de fato, neste ponto aqui que eu estou criando um proxy para consumir o serviço. Com esse método de service, que se chama getPort, estou utilizando a interface de serviço aqui, que eu declarei aqui em cima, e este método aqui já me retorna esse proxy para consumir o serviço dos Correios. Então, observe que eu já estou retornando aqui a criação. Quando eu retorno que tipo? Este tipo. Estou retornando para quem está chamando este método aqui, ó, que é esta chamada. Então, quando a minha classe aqui, a minha aplicação roda e ela identifica esse atributo aqui como estático e final, ele faz o seguinte, fala, tem que inicializar. Com quem que ele inicializa?
com o retorno desse método aqui. Então, ele já chama esse método para inicializar esta variável aqui, essa referência. Inicializando, observe que essa referência aqui, tanto ela quanto o método, eles estão como os privados. Então, eu não consigo acessar eles fora dessa classe. Como que eu consigo acessar esta referência aqui já inicializada com o proxy de serviço? Por meio desse método get correios aqui, get serviço correios. Então, ele está retornando esta referência que foi inicializada aqui em cima com o retorno deste método. Isso aqui já é o suficiente para a gente se conectar ao serviço dos correios. Agora a gente vai criar um servlet para chamar esse método aqui, para que a gente tenha esse proxy para consumir o serviço dos correios. Então vamos aqui no nosso pacote, clicar com o botão direito do mouse. Primeiro eu vou dar F5 aqui em cima do projeto, para ele acertar os pacotes. Vamos clicar com o botão direito do mouse em cima do pacote, New Servlet. Vamos dar o nome do servlet de correios controle. E aqui a gente vai colocar ele no pacote controle. Clique em Finish. E nós já temos esse servlet aqui para que a gente possa acessar o serviço dos correios a partir dele e fazer as chamadas que nós necessitamos. Então, vamos fazer a nossa implementação aqui, ó, neste ponto aqui do nosso servlet. Primeiro, nós temos que declarar uma variável aqui, né, que é a conexão, essa conexão do serviço com os correios. Então, nós vamos primeiro declarar essa atende cliente aqui, neste ponto aqui, para que nós possamos pegar essa referência de atende cliente utilizando esse método getServiço aqui, correio, aqui no construtor. Então, vamos declarar essa referência aqui. Eu já fiz a declaração aqui da referência, eu estou importando ela do pacote que nós acabamos de criar, que é o pacote serviço. Ela é atende cliente, que é uma classe que foi gerada aqui pelo nosso plugin que consumiu o WSDL. Então, essa interface aqui foi uma interface gerada, ela está neste ponto aqui. E agora nós vamos inicializá-la neste ponto aqui. Vamos apagar e chamar quem? Aquele método nosso da conexão. Esse método aqui, ó. Então, nós vamos vir aqui, utilizar o atende cliente, recebendo quem? Da nossa classe conexão, ponto, get serviço, correio. Pronto. Este nosso objeto aqui já está pronto para consumir o serviço dos correios. Agora nós vamos utilizar ele nesse ponto aqui para fazer esse consumo. Só que antes a gente vai criar um formulário para que as informações do CEP que a gente vai utilizar para passar para o serviço dos correios e ele dizer qual que é o endereço para a gente, para que a pessoa consiga digitar o CEP nesse formulário. Então vamos criar um JSP na nossa aplicação. Vamos aqui em SRC, Main, Web App, clique com o botão direito e vamos criar um JSP que se chama Index, index.jsp. Clique em Finish. Agora vamos no web.xml e vamos deixar apenas o nosso index.jsp como welcome file. Nós estamos apenas com esse JSP como página principal. E aqui a gente vai digitar o código onde vai ter um formulário para que nós possamos informar o CEP para o nosso servlet. Eu já digitei o formulário aqui para a gente não perder tempo. Observe que eu tenho um formulário comum onde a pessoa vai digitar o CEP aqui. E eu tenho um botão de submit. Quando ela digitar o CEP e ela chegar até o nosso Correios Controle, no nosso servlet, eu vou devolver a informação do endereço e colocar nessa div. Só que observe que eu não estou com um action aqui no meu formulário. Por quê? Porque eu vou utilizar o Ajax. Eu vou utilizar o Ajax do jQuery para fazer a chamada aqui para o meu controlador. Então, vamos colocar primeiro aqui em cima a importação do Ajax. Então, vamos aqui em cima nesse ponto e fazer a importação. E depois a gente vai implementar essa chamada Ajax utilizando o jQuery. Eu já coloquei o código aqui que importa o jQuery. Então, a gente está pegando da internet, a gente não está colocando aqui nas pastas aqui do projeto. Como é apenas um JavaScript, a gente vai importar ele dessa forma. E agora,
nós vamos aqui, abaixo do nosso formulário, nós vamos criar o código aqui JavaScript que vai pegar o texto que a pessoa digitar que vai representar o CEP e vai fazer uma chamada AJAX para o nosso controlador aqui, para que ele retorne o endereço do CEP digitado aqui pelo usuário. Então, como de costume, eu já coloquei o script aqui, o código, para a gente não perder tempo. Vamos analisar esse código para ver o que está ocorrendo nele. Então, quando a pessoa colocar o dado aqui neste input, vamos rodar a aplicação para a gente ver o formulário para ficar mais claro a explicação. Aqui em Finish. Então, a nossa aplicação já está rodando. Então, quando a pessoa digitar o CEP aqui, clicar em enviar, o que vai ocorrer? Esse nosso formulário vai dar um submit, que é o padrão do formulário. Só que eu não estou enviando via Action aqui para o nosso Correios Controle. O que eu estou fazendo? Quando esse form for dar um submit, eu estou pegando ele aqui, ó. Observe que eu estou utilizando aqui um seletor do jQuery. Estou utilizando o seletor dele aqui, não vou entrar em detalhes, porque não é o caso aqui dessa explicação. Observe que eu estou utilizando um seletor pelo ID aqui do meu formulário. Observe que é o mesmo ID que está aqui. Eu estou dizendo o seguinte, ó, quando o form for dar o submit dele, ou seja, quando a pessoa clicar nesse botão aqui, entre, né, pegue esse evento de submit e entre aqui para processar essas informações. Aí, na sequência, o que eu faço? Eu venho e limpo a minha div, que é essa div aqui, porque se tiver alguma coisa aqui nela, né, um CEP, um endereço antigo, ela já vai limpar. Então, eu estou pegando ela pelo ID também. Ó. Quando eu utilizo esse cerquilho, eu estou pegando pelo ID. A propriedade aqui é HTML, o método dela é HTML para limpar a minha div. E na sequência eu faço o quê? Eu crio uma variável de nome CEP, ou seja, estou pegando o valor que a pessoa digitou aqui. Ó. Então, se a pessoa digitar esse CEP aqui, 16.520, esse val aqui, pegando pelo seletor ID, que é o CEP do input aqui em cima, observe que eu estou pegando pelo ID dele, eu estou pegando o que a pessoa digitou pelo método val e colocando nessa variável. É aqui que entra o Ajax. Neste ponto aqui, eu vou fazer uma requisição via post para o meu Correios Controle. Então, estou mandando para cá, para o meu Correios Controle. E mandando o quê? Mandando uma propriedade que se chama, uma chave que se chama CEP, passando quem? O valor do CEP que eu peguei aqui em cima. E eu pego e faço essa requisição. E a gente para por aqui e a gente vai no controlador agora para tratar essa requisição. Depois a gente volta para tratar a resposta dessa requisição aqui. Então vamos no nosso controle e tratar essa requisição via post. Observe que o nome do atributo aqui que está sendo passado, o nome da chave é CEP. Então a gente vai ter que pegar ela por esse nome neste ponto aqui. Só que eu estou aqui no meu post e estou mandando para o do get. Então vamos tratar toda a requisição e resposta aqui. Eu já digitei o código aqui para a gente não perder tempo. Então observe que eu estou utilizando aqui, ó, a chave CEP, que é essa chave que está sendo passada aqui, ó, este nome que está sendo passado. Então quando a pessoa digitar o CEP, eu vou pegar o que a pessoa digitou por esse nome aqui. Então o CEP que ela digitou é essa variável aqui que está sendo passada, que eu peguei aqui do meu input. Observe que o ID CEP, estou pegando o valor desse ID aqui e falando, ó, pega o valor do input pelo ID dele, coloque aqui e passa o valor aqui. Então aqui vai estar o CEP de fato, sei lá, 16.520. E aqui a chave que representa o valor do CEP. Então vou pegar essa chave aqui. Então aqui nesse ponto eu estou pegando ela, CEP. Então o valor do CEP que a pessoa digitou chega aqui. Então o que nós vamos fazer agora? Chamar o serviço dos Correios. Eu já digitei o código aqui para a gente não perder tempo. Então, eu declarei uma variável que vai receber a resposta da chamada do serviço dos Correios. E para chamar esse serviço dos Correios, eu estou utilizando esse atende cliente que nós declaramos aqui em cima, que é o proxy para chamar os serviços do Correio. E esse atende cliente, ele vai me retornar, eu vou estar chamando o método dele, na verdade, de consulta CEP, passando o CEP que eu peguei nesse ponto aqui em cima.
E esse consulta CEP, olha o que ele me retorna, ó, endereço RP. Da onde que está esse endereço RP aqui, esse tipo de dado? Foi aquele dado dos correios que nós lemos o WSDL dele e foi gerado aqui para a gente. Ó. Então, esse endereço ERP, ele deve estar por aqui. Ó. Foi gerado aqui. Então, é o tipo de dado que foi gerado a partir da leitura do WSDL. Então, depois de ler, né, chamar esse método aqui, consulta CEP, passando o CEP que veio do nosso formulário, eu vou ter um objeto aqui, endereço, que é do tipo endereço RP. Aí, nesse objeto endereço, eu estou montando uma string aqui que eu declarei aqui em cima. Estou criando uma string para retornar. Eu estou pegando o endereço, que é a rua, colocando uma vírgula, colocando o bairro, concatenando com uma vírgula, dizendo qual cidade que pertence e qual estado que esse CEP pertence. Então, aqui eu montei uma string com o endereço, bairro, cidade e estado. O que eu tenho que fazer agora? Retornar essa string para a requisição Ajax. E é nesse ponto aqui que eu vou retornar essa string. Se houver algum erro, se o CEP que foi passado não existe, eu vou retornar essa string aqui. Mas antes, vamos ver pela parte que corra tudo bem na consulta do CEP. Eu já digitei a resposta aqui para a gente não perder tempo. Então, observe que eu estou colocando o content type aqui, ou seja, o que eu vou retornar, que type que eu vou retornar. Estou dizendo que eu vou estar retornando um texto comum, que vai ser essa string aqui, que foi inicializada com o endereço do CEP. E aqui eu estou fazendo o seguinte, ó, pegando o response aqui do meu servlet, que foi passado aqui via o método get, e estou escrevendo dentro dele, né, no meu response, estou escrevendo nele aqui a string que eu quero retornar, que de fato é o endereço. Quando ele dá essa resposta aqui, agora a gente vai voltar lá no nosso Ajax. Ele vai dar essa resposta neste ponto aqui. Então, se houve sucesso, aquela string ela vai vir nesta variável response que eu estou pegando aqui. Então, essa string aqui, ó, endereço, resposta, ela vai chegar aqui. O que eu faço? Eu pego essa minha div que está definida aqui em cima, ó, defini a div, olha a ID dela aqui, ó, a div, e faço o seguinte, ó, pego aquela div pelo seletor aqui do jQuery e falo, coloca um HTML dentro dela. Qual que é o HTML que vai colocar dentro dela? O endereço que foi respondido aqui. Ó. E depois o que eu faço? Eu apenas limpo, utilizando o val aqui passando nada para ele, o CEP que a pessoa digitou aqui nesse input, ó, nesse ponto aqui. Por isso que eu estou utilizando o ID. Então vamos clicar aqui em gravar. Vamos lá no nosso, esperar ele dar o reload aqui. Já deu o reload, vamos aqui na nossa aplicação, dar um refresh, tem esse CEP, clicar em enviar, ele está consumindo o serviço do correio e ele já trouxe o endereço aqui para mim. Vamos digitar um CEP errado aqui. Ele falou que o endereço não existe, ou seja, ele consultou, não existe esse endereço, ele mostrou aqui para mim. Então era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula e até a próxima aula.